Olá, Irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos. Sejam muito bem-vindos a um episódio muito especial do All Stars 14, que é aquele episódio que todo mundo gosta, porque é a atualização de planilha. A gente vai ficar sabendo quem tá na frente, quem tá com a melhor porcentagem. Eu sei que, na verdade, essa é a primeira atualização, que a dinâmica da rodada foi em dupla, então a dupla tem a mesma porcentagem. A gente sabe quem foram as duplas winners, então a gente já sabe quem tá na frente, a gente já sabe quem foi as seis duplas, perdão, as três duplas, as seis pessoas que tiveram no bottom, que tem o pior resultado, e a gente sabe quem tá no saved, quem tá salvo nesse primeiro momento, mas óbvio, o saved é o mais interessante, porque por mais que você esteja no salvo, você pode ser que você esteja muito próximo ao winner ou muito próximo ao bottom, né? Então é interessante ver como é que ficou essa porcentagem, e é exatamente isso que a gente vai atualizar hoje. Lembrando que é muito interessante a gente começar a prestar atenção nos da repescagem, nos eliminados, porque eles vão sim, de fato, mostrar pra gente a classificação. Eu vou mostrar para vocês agora a tabela, antes de colocar o resultado, para que justamente vocês consigam entender mais ou menos como ela vai funcionar, certo? Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, deixar o like, que é muito importante para o engajamento do canal. Não esqueça de pegar o link, compartilhar nos status, nas redes sociais, para trazer, se você trazer, cada um de vocês que está assistindo, trazer mais um amigo para se inscrever no canal, eu agradeço muito. Bom, vamos aqui mostrar para vocês a média geral. Olha como é que fica. Por enquanto, a gente não tem nenhum resultado. A gente sabe que o primeiro método de votação é áudio e que vai ter o ranking. E aqui a média geral, que não tem nada. Por enquanto, a gente está aqui em ordem alfabética. Essa cor aqui do primeiro ao quarto lugar são os quatro participantes que estarão na grande final. Do quinto ao 14º estão em amarelo, são os que vão para a segunda etapa, são o grupo que vai para a segunda etapa, continua na competição. Do 15º ao 24º são os que infelizmente serão os eliminados, porque a média geral deles não é o suficiente para levar eles para a segunda etapa. O que a gente sabe nesse momento é que Yuri foi eliminado, então a gente vai colocar um sinalzinho nele de cinza. No Matheus a gente vai colocar também. No Samuel a gente vai colocar também. E na Cintia a gente vai colocar também. A gente sabe que eles estão na repescagem e é importante que a porcentagem deles, que a classificação deles fique sempre acima do 14º lugar, porque é a certeza que são eles que voltam na repescagem. Por isso, a importância disso, a importância que eles permaneçam ali sempre acima do 14º lugar para conseguir se manter ainda dentro da competição, certo? A gente deixa eles marcados porque é interessante para a gente também nesse momento saber como é que vai ficar a porcentagem deles, certo? Então, vamos lá. Lembrando vocês que essa primeira rodada, que foi o histórico, não teve porcentagem, então tão zerado em relação ao histórico, porque não tem porcentagem em relação a isso. A segunda rodada, a segunda dinâmica, que foi o áudio em dupla, é a primeira dinâmica que dá a porcentagem. A gente sabe que essa porcentagem foi feita em dupla, então obviamente a dupla tem o mesmo resultado, ou seja, a mesma porcentagem. Então, agora a gente vai aqui no áudio, ó, e vamos colocar do menor ao maior. Porque nesse caso a gente já sabe que Delson e Douglas foram os primeiros colocados, com 94 no áudio. Felipe e Giovanni foram os segundos colocados, com 92. E Léo e Lucas Marcondes com 75. Depois Caston e Renison com 74. Caio e Thaísa com 73. Anderson e Cauã com 59. Ana e Daniel Alan com 54, Beto e Ramon com 52, que é o Saved. E aqui, Nadson e Perla fizeram 50, Clarice e Samuel 42 e Cíntia e Jeff
39. Por isso que Nadson e Perla foram salvos. Eu vou explicar novamente para que justamente não fique nenhuma dúvida e que todo mundo de fato consiga entender. Lá na primeira dinâmica, onde estavam os 24 participantes e a dinâmica era o histórico, naquela dinâmica em questão, o histórico era baseado no histórico dos participantes nas outras edições do O Melhor. Tanto na edição do O Melhor que cada um participou, tanto nas edições All Stars que cada um participou ou não participou. Porque, por exemplo, a Thaísa é o primeiro All Stars que ela está participando. Então o histórico dela foi somente baseado no O Melhor na qual ela participou. Certo? Agora, para eu, como administrador do reality, como ADM, eu vou avaliar e salvar esses participantes do Bottom através do histórico deles dentro do reality. A gente esquece o histórico passado e se baseia somente no histórico em questão. Porque o resultado individual de cada um, ou nesse caso, em dupla, certo? Por isso que eu salvei Nadson e Perla, porque comparado ao resultado de Clarice e Samuel e de Cynthia e Jeff, o resultado deles foi superior, eles fizeram 50 votos. Tanto é que eu falei que Beto e Ramon fizeram 52, a diferença foi de apenas 2 votos, que levou o Nadson e a Perla para o bórum. Por isso que eu salvei a dupla pelo resultado que eles tiveram. A questão aqui é tentar ser o mais justo possível. E se eu tenho 6 pessoas no bórum, aonde 2 me entregaram 39 votos, a outra me entregou 42 votos e outro me entregaram 50 votos, apesar de que 50 votos ainda tá colocado no bórum, eu tô com o meu senso de justiça de que eu entendo que quem me entregou 50 me entregou mais e pode ser que, ok, vocês merecem continuar nessa competição. Por isso que eles foram salvos. É por isso que eu falei para vocês. Talvez lá para os participantes, no momento que eu salvei, eles ficaram assim, nossa, mas por que salvou justamente essas 2 pessoas? Mas é como eu falei, eu como administrador e salvando 2 pessoas, tem que ter uma justificativa. E tem que ter uma justificativa muito plausível para que, principalmente quando o vídeo for postado no YouTube, não só os participantes, mas o público que está assistindo entenda a coerência de salvar esses 2 participantes. E é por isso que eu salvei esses 2 participantes. Porque o resultado deles, dentre os que estavam no bórum, acabou sendo um pouquinho maior e por isso que eu salvei eles. É uma questão de senso de justiça, certo? E foi isso. E agora a gente vai colocar na planilha. E Matheus e Yuri, que acabaram sendo os eliminados, eles fizeram 49. Ou seja, se eles estivessem no jogo, eles teriam ido para o bórum e a Perla e o Nadson teriam se salvado. Né? Então vamos começar então colocando a porcentagem do Matheus e do Yuri, 3,25% dos votos eles arrecadaram. Como que é feito essa porcentagem, essa média geral? Bom, primeiro é somado o total executado por todos eles, se somado dá 1.506 votos, aí você pega e você faz. Vou fazer aqui para que vocês possam entender pegar aqui mesmo no Matheus, tá? Fica mais fácil. A gente faz o cálculo, eu boto o sinal de igual, eu pego, seleciono o resultado individual do Matheus, que é 49, e multiplico pelo total realizado. E isso dá a porcentagem que ele tem, ou seja, a fatia que o Matheus conseguiu atingir dentre o resultado total, certo? E se você somar aqui a porcentagem de todos, fecha os 100% total ali, fecha os 100% que é normalmente da porcentagem, certo? Então vamos lá, Matheus 3,25 e Yuri também 3,25%. Então, obviamente, ali ó, já vai para 3,25 a média geral deles. Agora sim a gente vai por ordem ali. Delson e Douglas, que foram os primeiros colocados, eles conseguiram 6,24%. Então vamos lá. Delson,
6,24, Douglas 6,24. Depois Felipe e Giovanni 6,11. Giovanni 6,11, Felipe 6,11. Depois a gente tem Léo e Lucas Marcondes com 4,98%. Léo 4,98%, Lucas Marcondes 4,98%. Depois a gente tem Castle e Renison 4,91%. Castle 4,91%. Renison 4,91%. A gente tem uma mosca me incomodando aqui. Acho que alguém vai falar comigo. Caio e Thaísa 4,85. Foram muito pertinhos um do outro, né? Caio 4,85. Thaísa 4,85. Depois a gente teve Anderson e Cauã, que parece a dupla sertaneja, 3,92. Anderson 3,92 e Cauã 3,92. Depois a gente vai ter a Ana e o Daniel com 3,59. Ana 3,59. Daniel 3,59. Depois a gente vai ter o Beto e o Ramon 3,45. Beto 3,45. Ramon 3,45. Depois Nadson e Perla 3,32. Nadson 3,32. Perla 3,32. Depois Clarice e Samuel 2,79. Clarice 2,79 e Samuel 2,79. E para finalizar, a Cíntia e Jeff 2,59. Cíntia 2,59 e Jeff 2,59. Agora a gente coloca aqui do maior ao menor. Então, nesse momento, os 4 que iriam para a grande final seriam Delson, Douglas, Felipe e Giovanni nesse momento, certo? Delson e Douglas empatados com 6,24, Felipe e Giovanni empatados com 6,11, obviamente, né? São as duplas. Nesse momento, Matheus e Yuri, Samuel e Cíntia, eles não voltariam na repescagem, porque a média deles não é o suficiente para trazê-los de volta, né? Mas a gente percebe que a Clarice também não está muito bem ali no resultado, está lá em 21º lugar. Vamos ver a diferença do primeiro para o segundo colocado? Vamos ver. O primeiro colocado tem 6,24 e os últimos colocados 2,59. A diferença é de 3,65%. A diferença ela é muito pequena, porque essa diferença pode ser feita no próximo método de votação. Ela é muito pequena, gente, muito pequena mesmo. Isso é o bacana de ter uma quantidade muito grande de pessoas, as 24 pessoas no total, porque a porcentagem fica muito pequena para cada um, principalmente no método de votação, que ficou muito, muito próximo dos outros, né? Como vocês podem ver, o Léo e o Lucas Marcondes ficaram winner com 75 votos. O Castle e o Renison ficaram abaixo com 74, 1 de diferença. E logo abaixo deles ficou a Thaísa e o Caio com 1 de diferença com 73 deles. Então a porcentagem de fato ficou muito, muito coladinho, muito pertinho uma da outra. Isso que torna o jogo bastante competitivo e torna o jogo extremamente interessante para que a gente possa acompanhar, porque não existe alguém isoladamente em primeiro lugar aonde dá um tédio, onde não tem vontade de assistir, porque a gente já sabe que o óbvio está muito claro ali. E aqui não, aqui com certeza vai ser aquele sobe e desce, aquele jogo maravilhoso que torna muito interessante para que a gente assiste. Lembrando que é o primeiro
a primeira planilha atualizada, tem muitas planilhas para serem atualizadas ainda nessa primeira fase, e na segunda fase, então, tem muito mais planilha para ser atualizada, principalmente que na segunda etapa o jogo é individual, então vai ser aquele pega-pega maravilhoso que a gente gosta. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, deixar o like que é muito importante para o crescimento do canal e eu conto muito com a colaboração de vocês. Matheus, Yuri, Samuel e Cíntia, essa foi a primeira porcentagem. Vocês ainda têm muito arroz e feijão para comer, para conseguir subir. Realmente o jogo não tá legal para vocês ainda. Se hoje fosse feita a repescagem, vocês não estariam na repescagem, porque vocês precisam estar acima do 14º lugar para se salvar, para estarem na repescagem, mas isso depende muito das próximas eliminações e de como que o jogo vai funcionar daqui para frente em questão das porcentagens. Então, muita coisa pode acontecer. Hoje não tem muito o que se fazer. Obviamente que você começar dando uma largada boa, como deu o Delson, como deu o Douglas, como deu o Felipe, como deu o Giovanni, é maravilhoso. Eles deram um passo muito grande e estão nas primeiras colocações. Isso é maravilhoso. Começaram muito bem, começaram com o pé direito. Mas isso não significa que não podem subir ou que não podem descer também na competição, porque o jogo é uma caixinha de surpresa e o sobe e desce é surpreendente. Certo, meu povo? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, não só do All Stars 14, mas de vários outros vídeos que tem aqui no canal. E eu conto muito com a colaboração de vocês para vocês assistirem os demais vídeos também.